o link do formulário para o certificado. Então, você vai clicar nesse link, vai direcionar você para uma sala do Google Forms. Você vai preencher as suas informações, né, nome, enfim, e aí esse certificado ele vai direto para o e-mail que você informou, tá bom? Simultâneo. Então, muita atenção na hora do preenchimento do e-mail para que o certificado passe certinho, tá bom? E ele fica ligado, ele fica disponível, esse certificado, até o restante do dia, tá bom? Pronto. Informando que a partir de agora já tem 35 segundos essa atividade está sendo gravada, tá? A gravação tem o objetivo de recorrer posteriormente ao que foi exposto, né? As explicações, apresentações e também com o objetivo de reproduzir na medida da necessidade da vigilância. E aí a disponibilidade ou não no canal do YouTube, Carolina, fique à vontade para nos demandar, dizer se é importante ou não, ou ficar de forma mais reservada, sendo enviado para os municípios, fica a critério do departamento. Certo? Pronto, Carolina. É isso, podemos começar. Fique à vontade. Aqui, pronto. Bom dia a todos, mais uma vez, em nome da nossa secretaria, agradecer a participação, a colaboração e o apoio e suporte da equipe do Telesaúde. Dizer que é muito importante esse momento nosso de troca com o município, de fortalecimento de ações, e tivemos, na semana passada, uma reunião que gerou 2 produtos importantíssimos, que é o que a gente está vendo hoje, né? São 2 oficinas, uma voltada para as equipes de vigilância dos municípios e a oficina que vai ocorrer no segundo horário, que é a oficina para os médicos e enfermeiros. Tudo isso visando fortalecer a identificação, o processo de notificação dos agentes, né, dos patógenos circulantes, para que a gente possa identificar esse patógeno o quanto antes e acionar medidas intervencionistas que nos permitam anteceder qualquer tipo de cenário um pouco mais desafiador. E aí, quando a gente acendeu esse alerta, alerta da CESACRE para os municípios, a gente esperava, né, nós esperamos, na verdade, que haja esse entendimento de que nós temos um agravo, ele precisa ser priorizado enquanto um problema de saúde pública e a gente precisa fortalecer as nossas ações. Então, a Secretaria de Estado, como média e alta complexidade, vai prover esse fortalecimento junto ao município. Então, nós fizemos essa força-tarefa no intuito de preparar uma capacitação, né, em tempo hábil, para que a gente conseguisse intervir nesse processo. Então, hoje a gente tem aqui a equipe da CESACRE, que vestiu essa camisa, né, fez essa força-tarefa para construir essa capacitação hoje. E, para esse primeiro momento, nós temos aqui a Márcia Andréia, que é a sanitarista da Divisão de Vigilância Ambiental. Márcia Andréia, hoje ela responde pelas arboviroses também, e ela ficou como a nossa referência para trazer essa capacitação. Obviamente, todo o staff da CESACRE também vai contribuir intervindo durante a apresentação, contribuir com algumas falas, alguns pontos onde houver necessidade de intervenção. Nós temos aqui a Tainã, a Janete Tainã, que é a gerente do LACEN também, pessoa importante e ponto-chave para esse processo de notificação, diagnóstico e monitoramento do patógeno, porque o LACEN, né, o Laboratório Central, Laboratório de Saúde Pública, que vai, de fato, investigar, né, por meio da amostra que for coletada e enviada ao LACEN, a identificação desse micro-organismo circulante. Então, é importante a gente ter todos esses atores aqui, e nós temos esses atores hoje que estão participando. Ao longo do curso, né, da capacitação, vocês podem se inscrever no chat para fazer perguntas, deixem as suas dúvidas, aproveitem esse espaço
para nos acionar, né? É só conversando com vocês, com o município, que a gente vai entender quais são as fragilidades e quais são as debilidades que a gente precisa trabalhar. Então, na semana passada, fazendo um panorama de toda aquela reunião, a gente chegou à conclusão de que precisaríamos intervir em dois pontos importantes, né? O ponto da capacitação para as equipes de vigilância e o ponto da capacitação para as equipes, para a equipe dos médicos e enfermeiros. Então, a gente fortalece esses dois pontos, a gente estabelece um fluxo um fluxo logístico para essas amostras serem enviadas ao LACEN, identificando e esclarecendo para vocês o tempo de envio de cada amostra, qual é o arsenal, quais são os exames que estão sendo feitos hoje. Então, tendo todos esses esclarecimentos, a gente consegue fortalecer esse processo. Esperamos que essa oficina seja apenas o ponto de partida para que a gente possa fortalecer outras ações. Então, se vocês tiverem outros pontos frágeis, vocês podem também estar falando aqui, e a gente vai fazendo esses encaminhamentos e achando soluções, né, para melhor viabilizar esse processo de identificação de patógeno circulante no momento que a gente se encontra num estado crítico, né? É importante falar que a gente tem um estado crítico e a gente precisa resolver. Então, esse é o momento de fortalecer essa ação. Hoje, a gente já apresentei para vocês, a Márcia e a Andréia, acho que a gente já temos 37 pessoas online, acredito que tenhamos pelo menos quase todos os municípios sendo representados. Reforçar aqui mais uma vez a importância que é de vocês participarem, a gente faz todo esse movimento, toda essa força-tarefa, mas nada vai para frente, nada vai ser fortalecido se o município não estiver conosco, se o município não estiver apoiando e entendendo que essas ações que o Estado organiza e planeja são importantes para o fortalecimento da rede. Precisamos trabalhar em rede, atenção primária junto com a atenção especializada e média a alta complexidade. Então, é isso. Mais uma vez, agradecer o apoio e a participação de todos vocês. Passo aqui a palavra, acho que após a minha fala, não sei se mais alguém gostaria de fazer as contribuições, vou deixar essa mediação para o doutor Oswaldo, que ele faz isso perfeitamente bem, mas acho que depois da minha fala, doutor Oswaldo, a gente pode dar início à capacitação. Fico aqui à disposição. Se não conseguir responder, a Débora vai me representar. Abraço a todos. Muito obrigado, Carolina. Reforçar isso, né, de que essa é uma atividade que foi consequência do diagnóstico que foi feito na semana passada pela vigilância, através de uma reunião que fizemos aqui no Telesaúde, e dizer que esses dois produtos, eles já são ofertados agora, né? A segunda parte, para as pessoas que estão entrando agora, a segunda parte da capacitação, apesar de delimitada para médicos e enfermeiros que atuam em unidades de saúde da família, em unidades de pronto atendimento, seria bem interessante que as pessoas da vigilância pudessem acompanhar também, até porque nós preparamos um material, viu, Carolina? Não foi um material só de apresentação do tema, né? A gente preparou um material de consulta. Então ele está bem grande, só para vocês terem ideia, tem 72 lâminas, porque a gente basicamente trouxe tudo que tinha em relação a conceito, em relação para o profissional, ao invés de ir buscar isso na internet ou baixar um livro, ele possa acessar essa apresentação mesmo depois da conversa de hoje, e a gente pode até pensar num formato de envio dela para os municípios. Então, é um documento que é público, evidentemente, é de vocês, nós preparamos para vocês. Então, acho que seria bem interessante estreitar, né, como você pediu ontem, Carolina, aquela coisa do diagnóstico, deixar isso muito bem claro para as pessoas que solicitam. Débora também falou sobre isso, e aí a turma do LACEN, mais uma vez, é muito importante, porque eu incluí o diagnóstico laboratorial, mas como ele se processa, talvez seja uma expertise do LACEN. Dito isso, podemos começar então. Vamos lá. Márcia? Bom dia a todos. Agradecer também
a equipe do Telesaúde por estar dando esse suporte para a gente fazer essa conversa, principalmente com as equipes de vigilância dos municípios. Isso, na verdade, essa intenção nossa, ela já vem de muito tempo, não é de agora, porque, como vocês sabem, o papel do Estado é monitorar os dados dos municípios, acompanhar a situação dos agravos onde a gente trabalha. E aí a gente tem observado alguns pontos que a gente considera assim que, a partir dessa nossa conversa de hoje, a gente pode ajudar os municípios a melhorar e a gente ter uns dados melhor trabalhados e, dessa forma, poder contribuir mais com a vigilância das arboviroses, das síndromes respiratórias, síndromes diarreicas e também de outros agravos de importância de saúde pública. Porque quando a gente fala em vigilância epidemiológica, e o que a gente está tentando trazer aqui hoje vai servir não só para a vigilância desses agravos específicos que a gente citou, mas também de todos os outros agravos que são da responsabilidade do nível municipal estarem trabalhando, executando ações, monitorando também. Então, a gente pretende aqui ter um bate-papo, vamos dizer assim, de uma forma bem descontraída até, abordando os pontos que a gente considera que precisam ser melhorados e, evidentemente, que o Estado, enquanto esfera estadual e dentro das competências que lhe são conferidas dentro do Sistema Único de Saúde, contribuir com os municípios para que a gente possa melhorar cada vez mais as nossas ações, a nossa vigilância, cumprindo realmente o nosso papel enquanto vigilantes de saúde. Então, eu acho que a gente pode começar, já a Carol já pode passar para a próxima apresentação, e aí a gente fazer uma rápida fala sobre o que é vigilância, né? O seu computador aí, ele já está habilitado para passagem. Embaixo do slide tem uma setinha, slide 1. O meu mesmo posso passar? Então, só me ajuda, Carol, onde é que eu vou clicar? Naquela setinha que tem lá em cima? Não, lá embaixo do slide, aqui do verdinho, do slide. Tá, já vi. Beleza. Tá, então vamos lá. Então, pessoal, a gente fala muito em vigilância. Eu trabalho em vigilância, eu faço vigilância. E aí eu resolvi colocar essa figurinha aqui com uma lupa, né? Qual é o significado dessa lupa? Na verdade, a lupa, para que ela serve? Ela serve para ampliar uma imagem que se quer de alguma coisa, algum objeto, né? Melhorar, aumentar a nossa visibilidade com relação ao que a gente quer analisar, quer estudar, quer ver, enfim. E nós, enquanto vigilantes, precisamos ter essa visão ampliada, precisamos observar tudo nos mínimos detalhes, né? Para a gente fazer aquilo que compete à vigilância epidemiológica, que tem, mais tarde eu vou mostrar para vocês qual é o conceito que nós temos de vigilância epidemiológica através da Lei 9.090. 9.090, até já me perdi com relação ao número da lei. Mas, enfim, 8.080, né, doutor Oswaldo? Então, assim, a lupa, desde que eu entrei no serviço de vigilância, a lupa sempre foi esse símbolo de vigilância que era para dar essa noção do que a gente precisa visualizar melhor, né? Que a vigilância precisa estar atenta, de olhos bem abertos. E aí, a questão da informação. O que acontece? Nós trabalhamos com informações. E essas informações que são repassadas para a vigilância epidemiológica, elas vão ser primordiais para a tomada de decisões por parte da gestão, seja ela municipal, estadual ou federal, a depender da situação.
E quem é que vai fornecer para nós essas informações que nós tanto precisamos para que a gente possa detectar quais são as medidas que nós devemos adotar diante de determinadas situações. Hoje nós estamos falando aqui de 3 agravos super importantes, 3 agravos que têm uma sazonalidade que a gente precisa considerar e que a gente precisa estar atentos a isso, porque nesse período há até um pouco de confusão por parte de algumas vigilâncias com relação a o que está acontecendo no meu município. Isso é a doença X, é a doença Y ou é a doença Z? Então, muitas vezes, tem alguns instrumentos ou algumas normativas que fazem com que o profissional ou a própria vigilância saiba reconhecer o que tem acontecido de diferente, o que está mudando no comportamento do meu município, no comportamento, né, nas demandas que vêm sendo atendidas nas unidades de saúde. Muitas vezes a gente tem essa informação através da mídia, né, que é um ponto-chave, são informações que a gente não pode descartar de maneira nenhuma, porque a partir de qualquer rumor, e eu acho que a Débora depois até pode falar melhor com relação à questão dos rumores, que o CIEPS trabalha muito com isso, então a gente tem que investigar, né, qualquer rumor, qualquer indício de uma mudança no comportamento das pessoas, dos atendimentos nas unidades. E a vigilância, ela vem para isso, ela vem como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção ou a prevenção dessas mudanças, né, dos fatores determinantes e condicionantes, tanto da saúde individual ou coletiva, para a gente tomar as decisões que são pertinentes a cada situação. Então, por exemplo, a vigilância, para a gente entender essas mudanças no comportamento desses fatores que determinam e condicionam o aparecimento das doenças, dos agravos, a gente precisa ter resposta a 3 perguntas que são: quem, quando e onde? Quem são essas pessoas que estão adoecendo, né? São idosos, são crianças, são pessoas do sexo masculino, são mulheres grávidas, que esse é uma variável super importante, dependendo do que se pretende observar, por exemplo, e do agravo que se está trabalhando. Por exemplo, mais tarde a gente vai ver lá no final que quando se trabalha a vigilância de Zika vírus, o fato de ser do sexo feminino, de ser uma pessoa que está na idade fértil e que esteja grávida, é super importante que a vigilância tenha conhecimento disso para fazer todo o acompanhamento dessa paciente, porque uma grávida que tenha contraído uma infecção pelo vírus Zika, ela pode ter sérias complicações com relação ao seu bebê. Então, a gente precisa, por isso que a gente precisa ser vigilantes e tentar detectar precocemente a mudança no comportamento das doenças, desses fatores que determinam e condicionam a ocorrência desses agravos, para que a nossa intervenção seja oportuna e a gente consiga prevenir e evitar que aconteça o pior com relação a essas pessoas, né? Que mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre a questão desses agravos propriamente ditos. Então, assim, a outra pergunta seria quando? E quando essas pessoas começaram a adoecer? Em que tempo? Qual foi
Qual foi o período? É agora, isso começou agora, há uma semana, há um mês. Isso também nos leva a fazer um outro tipo de análise, que é o tipo de agravo que a gente está trabalhando, né? E muitas vezes a questão do tempo, a vigilância tem se perdido um pouco com relação a isso, quando a gente percebe, por exemplo, um problema com relação à data de início dos sintomas dos pacientes que a gente observa nas fichas de notificação, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, é importante a gente saber, até para a gente ter uma noção do lugar onde essas pessoas estão adoecendo, que também responde a outra pergunta: onde essas pessoas estão adoecendo? É num bairro específico a doença? Esse problema está concentrado numa única localidade? Ele está disperso pelo município todo? Está centralizado numa escola, numa igreja, num local onde há um aglomerado maior de pessoas? Então, isso precisa ser observado, porque muitas doenças, principalmente nesse período sazonal, acontecem muitos casos numa determinada localidade, e a vigilância precisa estar atenta para reconhecer isso de forma precoce e adotar as medidas que são recomendadas para a gente evitar uma gravidade maior, né? O nosso objetivo principal é evitar óbitos por qualquer agravo. Bom, como eu falei, existe a variação sazonal. O que é? Quando é que a gente diz que uma doença é sazonal? Quando ela costuma ocorrer todos os anos numa determinada época, né? Algumas ocorrem com mais frequência no período das chuvas, outras ocorrem mais no período seco, das queimadas. Então, cada doença tem o seu comportamento, vamos dizer assim, se apresenta de uma forma diferente. Agora, nesse momento que nós estamos com um aumento das chuvas no nosso estado, é um momento em que aumenta muito os casos das arboviroses, né? Principalmente dengue, zika, chikungunya, que são arboviroses urbanas, e que nós já temos um histórico aqui de dengue, principalmente dengue, desde o ano 2000. Zika e chikungunya já são mais recentes, só a partir de 2015. Mas, enfim, são doenças que, quando nós estamos no período de chuvas, tendem a aumentar o número de casos, porque são doenças transmitidas por vetores e a proliferação desses vetores ocorre nos recipientes que acumulam água. Então, quanto mais chuvas, maior a oferta de criadouros onde esses mosquitos se reproduzem. E quanto mais mosquitos adultos, maior a possibilidade também de ter mais mosquitos infectados e, com isso, ocorrer um maior número de casos dessas doenças. Também são doenças sazonais, as síndromes respiratórias, as síndromes diarreicas, que a Nube e a Débora vão falar um pouco depois, dentre outras, né? Então, são inúmeras. E como é que nós vamos obter as informações desses agravos? Do que está acontecendo no meu município, para que eu possa atuar precocemente, evitando uma gravidade da situação, evitando um mal maior para as pessoas, vamos dizer assim, através das fichas de notificação. Todo mundo que trabalha com ficha de notificação sabe que é uma ficha de notificação e sabe que as fichas de notificação, elas são fichas que já são previamente definidas pelo Ministério da Saúde. Existe um rol com os agravos, os eventos ou as doenças que são de interesse
de saúde pública, né? Que todo mundo que trabalha com vigilância certamente deve conhecer, e a gente chama de notificação compulsória. Por quê? Porque é uma notificação obrigatória, porque são problemas de saúde pública de relevância epidemiológica, né? Então, doenças que ocasionam surtos, que causam mortes, aumenta o número de internações. Então, tudo que nós fazemos enquanto vigilância é para evitar que isso aconteça. Então, essa comunicação obrigatória ou essa notificação compulsória, ela pode ser feita não somente por profissionais de saúde, mas por qualquer indivíduo, qualquer cidadão, ele pode notificar uma doença. As equipes de atenção básica, elas são essenciais nesse processo, porque como agente comunitário de saúde, ele está semanalmente visitando, fazendo as visitas domiciliares, então ele pode identificar que numa daquelas residências, algum dos moradores está apresentando um sintoma compatível com algum agravo e deve recomendar que essa pessoa se apresente à unidade básica de saúde para ser avaliada pelo profissional médico, né? Então, assim, o próprio morador, já tendo essa orientação do agente de saúde, de que caso ele saiba de alguém da própria comunidade que esteja apresentando algum sintoma de algum problema de saúde, que não esteja se sentindo bem, deve ser comunicada à unidade básica de saúde mais próxima, enfim. Então, essa notificação ela não precisa necessariamente ser feita apenas pelo profissional de saúde, mas sim por qualquer cidadão. E essa notificação, ela pode ser imediata ou pode ser semanal. Como é que eu vou saber isso? Para os profissionais de saúde, nós temos os documentos normativos que nos dizem se a notificação de agravo X, Y, Z deve ser imediata ou semanal. E aí, para isso, como nós não vamos ter tempo de estar discutindo aqui essas normativas na sua íntegra, a gente apenas citou a Portaria de Consolidação número 4 de 2017, a Portaria 328, que é bem recente, de agosto de 2022, e também a Lista Nacional de Notificação das Doenças e Agravos de Saúde Pública. Então, essas são as normativas que a vigilância utiliza na sua rotina. É claro que existem outras, mas a gente procurou citar apenas as principais. E aí, quais são os sistemas que nós utilizamos para obter as informações? Existem inúmeros sistemas de informações do Ministério da Saúde e, a depender da área que você trabalha, esses sistemas eles podem mudar. Por exemplo, quem trabalha na atenção primária utiliza o ESUS-AB, né? Nós que trabalhamos com vigilância, principalmente a vigilância desses agravos que nós estamos falando agora, que são as síndromes respiratórias, as síndromes diarreicas e as arboviroses. Então, nós trabalhamos com esses 5 sistemas, que é o Sinam Online. Dentro do Sinam Online, eu trabalho as arboviroses, dengue e chikungunya, das que vão ser citadas aqui. Zika ainda não está dentro do Sinam Online, mas a previsão de que muito em breve ela esteja, e nós trabalhamos as notificações de Zika através de um outro sistema, que é o Sinanet, que não é online. Das doenças, das síndromes diarreicas, existe o CIVEP-DDA, né? Das doenças, das síndromes respiratórias, tem o CIVEP-gripe e também tem o ESUS. Então, esses são os 5 sistemas que nós trabalhamos, esses agravos que nós estamos discutindo hoje. E aí, se a gente não faz vigilância como precisaria fazer, ou seja,
estando atentos, como se nós estivéssemos diariamente com aquela lupinha, observando tudo com os mínimos detalhes, para que a gente possa adotar as medidas necessárias para evitar a ocorrência de surtos, de epidemias, de um aumento dos casos, e, com isso, a gente evitar que pessoas tenham um quadro grave por esses agravos, sejam internadas e que elas evoluam para óbito. Se a gente não fizer a vigilância de forma bem sistemática e de olhos bem abertos, vamos dizer assim, observando cada detalhe, cada mudança no comportamento da saúde do nosso município, a nossa rotina vai ser essa, de apagar fogo, né? Nós vamos estar unicamente atuando como bombeiros, apagando fogos. Isso acontece quando a nossa vigilância não é bem feita, né? Então, eu achei essa figurinha muito interessante, porque muitos de nós, nos nossos municípios, acabamos por fazer isso, e às vezes isso não é culpa do profissional, né? É culpa de todo um sistema. Muitos municípios não têm profissionais suficientes para dar conta de tantas demandas e apenas um único profissional, ele tem que dar conta de muitas coisas e acaba que se perde com tanto trabalho e não tem como agir da forma como deveria agir para evitar que a gente tenha que apagar fogo. E aí, se nós estamos naquele cenário de apagar fogo, como a gente mostrou na figurinha anterior, e agora, o que a gente pode fazer? De que forma que a gente pode agir para mudar isso? Então, a gente identificou, dentro desses agravos, das síndromes respiratórias, síndromes diarreicas e das arboviroses, nas análises que nós, enquanto equipe do Estado, fazemos, a gente identificou alguns problemas e também estamos propondo algumas soluções para a gente tentar minimizar essa situação dos municípios e poder contribuir melhor, nos colocando à disposição de cada um desses municípios e tentando passar para vocês aquilo que a gente observa nas nossas análises. Por quê? Porque, às vezes, quem está de fora consegue visualizar melhor, né? E é importante que a gente possa estar dando esse feedback para vocês, mesmo que a gente tenha uma conversa semanal, que a gente fique ligando para vocês, olha, vocês precisam ver isso, vocês precisam fazer aquilo, mas, enfim, a nossa visão, enquanto a gente faz o monitoramento ou a análise desses dados, é diferente da visão de vocês que estão na ponta. E aí, eu quero compartilhar agora essa apresentação com as colegas. Vou pedir que a Anube, por exemplo, fale um pouquinho, e depois a Débora, por quê? Quando a gente quando a gente sentou para discutir esses pontos que a gente identificou como pontos frágeis, que a gente pode estar dando suporte para o município, a gente viu que os problemas que a gente cita aqui, basicamente, eles são os mesmos para todos os agravos. E aí as soluções que a gente vai propor também. Vale dizer que os municípios são autônomos e eles podem definir quais são as estratégias que eles podem e devem estar utilizando no seu trabalho. O que nós estamos colocando aqui são apenas algumas sugestões para melhorar a vigilância e, dessa forma, melhorando a vigilância, nós vamos estar contribuindo com a gestão também, porque enquanto a gente fizer vigilância e conseguir manter a situação de qualquer agravo que seja, sob controle, nós vamos, evidentemente, estar contribuindo com toda a população e com a gestão também, que não vai precisar ter custos desnecessários que poderiam ser evitados
com ações mais sistemáticas e mais efetivas de vigilância epidemiológica. Então, vou passar a palavra para a colega Anúbia, e aí ela fala um pouquinho sobre as próximas apresentações, e depois, Anúbia, você passa para a Débora, porque, como eu já disse aqui, a nossa intenção é fazer um bate-papo assim, bem light, vamos dizer assim, e a gente depois quer ouvir de que forma que o Estado pode estar contribuindo mais ainda para ajudar os municípios a melhorar seu serviço de vigilância. Tá? Então, depois a gente volta a conversar. Vou passar a palavra para a Anúbia agora. Bom dia, vocês me ouvem? Então, bom dia a todos, eu sou a Anúbia, estou responsável pela vigilância das síndromes gripais SRAGs, né? E junto com a Renatinha, que está respondendo pela vigilância do Covid, que não deixa também de ter essa contribuição nas síndromes gripais, né? Porque o Covid também é uma síndrome gripal. Então, assim, conversando com a Andréia e com a Débora, como a Andréia já falou, nós vimos que a maioria dos problemas que a gente encontra em relação à vigilância dos agravos são os mesmos, são bem parecidos, e a única coisa que eu pontuei em relação aos problemas, diferente do que a Andréia vai apresentar daqui a pouco, é que os nossos sistemas são diferentes, né? As arboviroses trabalham com o SINAM e nós trabalhamos com o CIVEP-gripe. Então, para aqueles que ainda não conhecem a forma como é feita a vigilância das síndromes gripais e das SRAGs, que são as síndromes respiratórias agudas, eu quero informar aqui, a vigilância da síndrome gripal, ela é feita através das unidades sentinelas, que no estado a gente tem 3 unidades, uma em cada regional. Nós temos uma em Rio Branco, que é a UPA do 2º Distrito, nós temos uma em Brasileia, que funciona no Hospital Raimundo Chaá, e temos uma em Cruzeiro do Sul, que funciona na UPA de Cruzeiro do Sul, que foi implementada por último, que foi no mês de abril de 2022. Né? Ainda está passando por alguns processos ainda de adaptação. Portanto, essas 3 unidades elas estão habilitadas para, quando um paciente chega apresentando síndrome gripal, dentro dos sintomas, dentro dos primeiros sintomas de 1 a 7 dias, né, ele apresentar febre, coriza, tosse, espirros, reclamação da garganta, de ardência ou dor na garganta, alguns também reclamam de dor no ouvido. Então, esse paciente ele é elegível para coleta de painel viral e pesquisa de COVID também. Então, é realizado, esse paciente ele pode ser indicado pelo médico para essa coleta, mas ele também pode ser elegível pela própria vigilância, né? A vigilância identifica esse paciente, identifica esses critérios de sintomas de síndrome gripal, então ela leva esse paciente para a coleta. Então, ela notifica, ela preenche uma ficha, que é a ficha de síndrome gripal, que logo à frente a gente vai mostrar que tem, em cada ficha dessa tem os critérios, né, de definição de caso, e aí ela preenche essa ficha, ela leva esse paciente para o laboratório da unidade, e aí é feita a coleta de painel viral. São 2 coletas que são realizadas, porque uma vai ser análise de COVID e a outra vai ser para painel viral, certo? Então, essa é a vigilância da síndrome gripal. A vigilância da SRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave, onde um paciente que já passou pela síndrome gripal, ele começa a apresentar uma gravidade, ele começa a apresentar uma febre com uma temperatura mais elevada e mais frequente, ele começa a ter um desconforto respiratório seguido de uma dispneia, e aí o médico identifica que ele precisa de internação. Então, ele é internado, e lá no hospital ele é notificado como uma síndrome respiratória aguda grave pela equipe do núcleo de vigilância da unidade, certo? Então, se o paciente estiver dentro do 1º ao 7º dia de sintoma, ele também é elegível para coleta de painel viral e COVID, tá? Então, a coleta, a gente quer frisar bem aqui que ela precisa ser para PCR, certo? Que é o padrão ouro. Então, ela vai coletar um PCR para
para painel viral e Covid e vai ser encaminhado para o LACEN, onde é um trâmite que já foi feito o fluxo e regulamentado com a vigilância, laboratório e as unidades. E as unidades que ainda estiverem dificuldade, a gente ainda está trabalhando nesse sentido de resolver. Então, assim, dentro dessas duas situações que eu coloquei para vocês de vigilância, a gente tem ainda, dentro das unidades básicas de saúde, uma observação dos profissionais enfermeiros e demais profissionais de saúde sobre as IRAs, que são as infecções respiratórias agudas. Então, assim, eu quero frisar em relação às agudas, certo? Por quê? Porque quando eu verifico essa planilha que nós recebemos na CESACRE, essa planilha ela não vai, esses pacientes não vão para o CIVEP, eles vão para uma planilha onde o sistema da CESACRE faz o acompanhamento. E aí, quando eu verifico essa planilha, eu verifico que dentro dessas IRAs, né, que são notificadas dessa forma lá na unidade básica de saúde, a gente também encontra infecções respiratórias crônicas, né? Que é o caso da DPOC, é o caso da rinite crônica, ou seja, são pacientes que já apresentam há algum tempo um problema respiratório frequente. Então, assim, eu gostaria de que vocês anotassem as dúvidas que vocês tiverem agora nesse sentido. Por quê? Porque para a vigilância, para o Ministério da Saúde, vigilância das síndromes gripais e síndrome respiratória aguda, onde nós estamos tentando encontrar qual é o agente causador, a gente está buscando aquelas infecções agudas, aquelas infecções que são recentes, certo? Eu posso ter um paciente de DPOC com uma infecção aguda? Posso. Eu posso sim. Esse paciente de DPOC que já tem um problema crônico de respiratório, ele pode sim ser acometido de uma gripe, de um agente viral, com certeza. Mas tudo isso você só vai conseguir definir se você fizer uma investigação com o paciente mediante as alterações de sintomas que ele teve nos últimos 7 dias, tá? E aí você pode, dentro do que eu estou falando, anotar alguma dúvida se você tiver. Então, por que eu falei isso? Porque dentro das SRAGs, eu vou ter lá na unidade hospitalar pacientes internados idosos com DPOC, eu vou ter outros pacientes com alguma outra infecção respiratória que também já é crônica, mas esses pacientes também podem apresentar uma infecção aguda por um agente causador recente. Não tem nenhuma dúvida de que isso possa acontecer. Porém, vale lembrar que eu só vou conseguir, enquanto vigilância, detectar se é uma aguda ou se é um problema já que ele tem crônico, se eu conseguir conversar com ele e obter dele informações de que ele teve algum sintoma novo nos últimos 7 dias, ok? Então, dentro das SRAG, a gente tem esse pequeno problema, certo? Que, inclusive, a gente teve alguns algumas discussões produtivas com o LACEN sobre essa questão que a Márcia já frisou, que eu achei super importante, sobre o início dos sintomas. Quando eu notifico uma SRAG, eu preciso ficar atenta ao que o paciente vai falar para mim em relação a quando começou esse sintoma dele. Por quê? Porque eu posso ter um paciente que foi internado por SRAG, certo? Ele já internou por uma SRAG, e eu posso ter aquele paciente que internou por alguma outra ocorrência e que dentro da unidade ele pode ter desenvolvido uma SRAG, uma síndrome gripal, e aí o médico está querendo investigar. Às vezes o médico solicita esse painel viral, ou esse antígeno para COVID, ou um PCR para COVID, e muitas vezes ele não solicita. Porém, enquanto vigilância, que ficou muito interessante aquela lupinha da Márcia, a gente precisa estar atento a esse detalhe, né? Eu chego ao paciente na minha buscativa e eu converso com ele tentando buscar dele todas essas informações para que eu possa identificar se ele é um paciente que ele está acometido daquele problema naquele momento ou se ele já vem com aquele problema. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das notificações que a gente pega, a gente vê que o profissional de saúde, ele coloca a mesma data que o paciente entrou, ele coloca como início de sintomas, certo? Pode ser que o paciente internou e naquele dia ele apresentou aqueles sintomas? Sim, pode. Mas, às vezes, o paciente ele já vem até de outra unidade, ele já passou, às vezes, por uma UPA, chegou no ERB, ou chegou no Hospital da Criança, enfim, ou vice-versa. Porém, ele teve um momento em que começou esses sintomas. E aí, eu ter esse cuidado
de ver com esse paciente ou com esse acompanhante quando iniciou aquele problema, aquela coriza, aquela tosse, aquela dor na garganta, né? Enfim, todos aqueles sintomas que estão descritos na ficha como critérios de identificação de caso, certo? E eu acho que, assim, até o momento essas colocações que eu queria fazer, e aí eu vou passar a palavra para a Débora, e depois nas discussões aí vocês podem estar colocando aquilo que vocês tiverem, tá bom? Eu agradeço. A palavra está com você, Débora. Bom dia, vocês me ouvem bem? Sim. Ótimo. É sempre um prazer estar contribuindo, estar nessa equipe junto com o Telesaúde, que tem sido uma ferramenta fundamental para o contato que a gente precisa com os municípios, né? Nós já tivemos outras situações também de aumento de casos de doenças diarreicas agudas, principalmente, assim, eu não digo num período pós-pandemia, porque nós ainda estamos vivendo a pandemia, mas que um período que voltamos a procurar mais as unidades de saúde por outros agravos que não fosse o Covid, né? Nós tivemos esse cenário, esse aumento de casos de doenças diarreicas agudas em 2021, logo depois que nós começamos a vacinação, então as pessoas começaram a se sentir um pouco mais seguras para procurar o atendimento com sintomas de diarreia, né? Então, nós tivemos um aumento expressivo em 2021 e tivemos agora, em 2022, já no período de estiagem, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o nosso período de doenças diarreicas agudas, o aumento é no período de estiagem, não é nesse período de enchentes, né? O que aumenta nesse período de enchentes são doenças de veiculação hídrica, mas o aumento de DDA mesmo nós temos no período de seca, né? Que a gente atribui muito à falta de água, e aí nós temos que procurar meios alternativos, que muitas vezes é uma água que não está devidamente tratada, né? Só que como nós fechamos um ano já com um aumento de casos, justamente já num período que não era mais de estiagem, né? Que já começamos o período do inverno amazônico, que se inicia já na segunda quinzena de novembro, primeira quinzena de dezembro, nós verificamos que ao invés de baixarmos esses casos, né, eles aumentaram. Então, nós percebemos uma mudança no padrão de notificação, né, dos últimos anos, que agora, esse ano, nós começamos o ano, né, com um aumento de casos de diarreia. E aí, nós começamos a verificar, a linkar com as outras áreas técnicas, que estava também tendo um aumento de casos de arboviroses e síndrome respiratória também, que acontece esse aumento de casos, como a Nube também falou para a gente, geralmente acontece no período já de o clima muda para ficar um clima seco e frio, que geralmente acontece pelo mês de abril, né? E nós percebemos que esses 3 agravos, eles mudaram um pouco de comportamento. Na verdade, a arbovirose ele já tem esse comportamento essa época do ano, mas aí entramos no pacote, né? A Nube e eu entramos no pacote de que não é o período para termos esse aumento de casos. E aí começamos a procurar, a verificar junto com as unidades como que estávamos sobre coletas. Então, o nosso calcanhar de Aquiles, nosso gargalo hoje, eu acredito que não só da arbovirose, não só das doenças respiratórias, não só das diarreias, vou falar diarreias porque vai ter uma diferença agora no que eu vou falar, é a falta de coleta para que a gente saiba o que está circulando. Então, quando nós percebemos esse aumento, e as pessoas começaram a perguntar muito, Débora, o que está circulando? É muito comum eu ouvir esta frase desde que eu comecei a trabalhar com as síndromes diarreicas agudas em 2015, o que está circulando? E aí nós começamos a verificar que nós não sabemos o que está circulando. A falta de coleta tem nos deixado um pouco sem saber. E o que acontece?
tudo que a gente não sabe o que acaba entrando no bloco de virose, né? Isso aí é um problema que a gente tem também, é um outro calcanhar de Aquiles que temos, é um outro gargalo que temos, que tudo que a gente não sabe o que vira virose. Só que quando essas notificações elas vão para os municípios, e a gente teve essa conversa com os municípios, a pergunta que eu fiz foi, gente, quando chega no município de você, a produção do hospital, a produção dos postos de saúde, que tem assim, virose, como é que vocês notificam? Porque isso para a gente, a notificação, ela ocorre nas unidades de saúde, mas ela vai para o município, que vai consolidar essas notificações e lançar no sistema. É bom deixar, pelo menos no nosso caso, de doenças diarreicas agudas, e também nas DTAs, que são de notificação compulsória, essas notificações elas ocorrem nas unidades de saúde, mas elas vão para o sistema no município. Então, o que já chega para o município, uma triagem feita nas unidades de saúde. Quando chega no município, muitas vezes só chega os sintomas, mas sem uma definição muito precisa de caso. E aí é onde a gente precisa dessa parceria da rede hospitalar, eu preciso dessa parceria das unidades de saúde, porque aquela pessoa que recebe a informação no município, ela não tem como digamos assim, eu vou falar mesmo assim, adivinhar que aquela pessoa, ela entrou de fato na definição de caso. Então, quando chega para o município, está lá a produção, né? Chega do hospital, chega dos postos de saúde e vem um número absoluto de casos de diarreia. E aí tem muitos municípios aqui que eles podem também se manifestar, tanto no chat quanto quando a gente abrir para as perguntas. Quando chega a produção para o município, se lá tem um número absoluto, é muito difícil para o município dizer que eu não tenho 10 casos de síndrome diarreica aguda se chegou para mim um número absoluto de 10 casos. Então, o que a gente precisa? Fortalecer a nossa rede hospitalar, fortalecer os nossos postos de saúde, para que identifique se aquele paciente ele realmente se enquadra na definição de caso de síndrome diarreica aguda ou se ele teve diarreia como sintoma e estamos notificando todo mundo como síndrome diarreica aguda. Então, o que aconteceu quando nós tivemos o surto de 2021? Nós solicitamos para os hospitais que, quando fosse enviada a produção, o número absoluto para os municípios, fosse enviado também a lista, uma produção nominal. Eu acredito que ainda esteja funcionando esse sistema quando tem um aumento de casos. Então, quando essa relação nominal ela chega no município, o município precisa entrar em contato com os seus postos de saúde para verificar onde estão aqueles pacientes. E aí é onde entra o trabalho do ACS, é onde entra o trabalho das visitas domiciliares, né? Aí nós estamos fazendo vigilância. Aí eu vou saber se aquele paciente, ele de fato, ele teve uma síndrome diarreica aguda, ou se ele teve uma diarreia como sintoma. Então, eu quero deixar assim, bem claro, e isso eu falo em toda palestra, toda assessoria, toda conversa que nós temos, em todos os boletins, eu estou para colocar em outdoor o que é a definição de caso, minha gente, para síndrome diarreica aguda. Então, a pessoa que apresenta um aumento do número de evacuações, ela tem 3 ou mais episódios num período de 24 horas, com alteração da consistência das fezes, que geralmente são aquosas ou amolecidas, líquidas, e tem uma duração de até 14 dias. Nós temos uma definição também do que é a definição de novo caso de TDA. Então, quando é que é um novo caso? Nós temos uma pessoa que ela teve uma síndrome diarreica aguda, fez o tratamento, teve uma melhora, mas ela apresentou novamente a síndrome diarreica aguda. Ela entra como uma nova definição de caso. Então, quando é que ela entra? Ela entra quando, após a normalização da sua função intestinal por um período de 48 horas. Então, você vê que é um período curto. Ela entrou com tratamento,
melhorou, mas 48, passou de 48 horas, ela apresentou um novo quadro de DDA, ela também está habilitada para uma nova notificação. Então, quando a gente fala, e aí nós tivemos essa reunião na semana passada, e alguns municípios conseguiram participar, né? Não conseguimos com todos por conta da internet, quando a gente fala que nem tudo que diarreia é síndrome diarreica, mas também vamos atentar para que a diarreia ela tem que ser vista, né, tem que ser investigada como uma síndrome diarreica, a gente entra nessas duas definições, que é a quantidade de evacuações, né, a consistência dessas fezes nesse período, o tratamento que essa pessoa ela vai ter e após esse tratamento, quando ela volta a apresentar. Tá? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós tivemos em alguns municípios casos de paciente, principalmente paciente que vem da zona rural, de áreas ribeirinhas, áreas indígenas, no final do mês, justamente, eu acredito que para receber seus benefícios na cidade, então eles aproveitam para procurar os postos de saúde, procurar os hospitais. Então, nós já conseguimos identificar muitas vezes o paciente que procurou um posto de saúde na manhã, esse mesmo paciente procurou à tarde, esse mesmo paciente procurou o hospital à noite. Então, nós já conseguimos avançar muito a nossa vigilância, de saber identificar que existe esse paciente, que ele procura várias unidades nesse período do mês, né? E nós conseguimos já identificar que temos um aumento de casos em alguns períodos do ano. O que nós precisamos atentar agora? Nesse momento, não é para a gente ter aumento de casos. O que está acontecendo? O que mudou no município para que eu esteja notificando mais casos de diarreia? Nós temos outros sintomas. Quais são esses sintomas? Nós temos que ir fazer a busca ativa, né? Eu sei que nós vivemos um momento que é difícil, é complicado. Por quê? Porque nós temos um período de enchente, né? Nós vivemos um período de enchente hoje mesmo. O município de Tarauacá está em alerta máximo por ter ultrapassado a cota de alerta, né? Já estamos com 2 municípios, que é Rio Branco e Feijó, que também estão chegando à cota de alerta. Então, nós sabemos que temos uma equipe reduzida por uma imensidão de acontecimentos num curto período de tempo, que é o inverno amazônico. Então, assim, o que nós precisamos? Atentar para as definições de casos, alinhar as nossas falas. A Márcia Andréa vai mostrar daqui a pouco sobre o que nós encontramos de problemas em comum, que é a falta de comunicação da atenção básica. Eu não estou dizendo como uma regra, mas que existe essa falta de comunicação da atenção básica com a vigilância epidemiológica ou vice-versa. Nós temos essa falta de comunicação, muitas vezes, das unidades hospitalares, que é da rede estadual, com a vigilância epidemiológica, que, por sua vez, não tem com a atenção básica. Então, o que nós precisamos? Unir esforços da assistência, né, da rede hospitalar, da vigilância epidemiológica, da atenção básica, para que a gente consiga descobrir o que está circulando, para que a Débora, a Márcia Andréia, a Nube, a Carmelinda, que é a chefe dos núcleos de vigilância epidemiológica hospitalar, que também houve também essa pergunta, o que está circulando? Nós precisamos saber o que está circulando e precisamos da união de todas essas pessoas, de todos esses grupos. Então, assim, fica o meu apelo. Estou à disposição também para tirar dúvidas. Nós temos manuais riquíssimos, riquíssimos. Eu acho que a leitura ela consegue ajudar muito a gente nesse sentido. Manual de DTA, né? Saber que não existe só a diarreia dentro da DTA, mas nós temos que pensar que nós trabalhamos com botulismo, nós trabalhamos com cólera, nós trabalhamos com a brucelose humana, né, que tem o link com as zoonoses. Nós trabalhamos com o rotavírus, que é muito comum na nossa região, embora hoje em dia a gente não tenha as unidades, não temos unidades sentinelas, mas todas as unidades são notificadoras. É um desafio para 2023 colocarmos unidades sentinelas, que já tivemos em outros momentos,
temos também a toxoplasmose, temos... Então, assim, são tantos agravos, e febre tifoide, nós temos casos de febre tifoide em alguns municípios, que muitas vezes os sintomas eles podem confundir com outros agravos, que pode jogar, de repente, não notificou, não fez coleta para febre tifoide, e os sintomas confundiram e jogaram para onde? Para dengue, né? Porque são sintomas similares, né? É um sintoma ou outro que faz aquele diferencial para o médico olhar assim, opa, não pode ser febre tifoide, pode não ser dengue e tal. Então, assim, nós temos que ter essa visão bem ampla e estou sempre à disposição, eu sempre falo que às vezes demora um pouquinho a responder, porque hoje a nossa vida ela gira muito em torno das redes, das mídias sociais, né, do WhatsApp. 70% do nosso trabalho hoje está dentro do WhatsApp, né? Então, às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo, e nós temos literaturas muito boas, e agora eu fico muito feliz com o que o doutor Oswaldo falou, que nós vamos ter a próxima palestra, que temos um compilado, certo, doutor Oswaldo, assim, que vai ajudar muito para esse momento, e eu peço até que, se for possível, a gente tenha tanto essa gravação quanto a dos médicos disponibilizada no canal do Telesaúde, porque alguns colegas já informaram os grupos que não estão conseguindo acessar por conta da internet. Eu acho que é um movimento muito bom, muito válido, que vai ajudar muito, muito, muito a gente quanto técnico, vai ajudar muito os municípios e vai ajudar muito a nossa população, né? Que nós estamos agora do lado de cá, não estamos na unidade de saúde como usuários do SUS, nós estamos como profissionais do SUS, mas em qualquer momento nós podemos estar do outro lado como usuários e somos a nossa população. Então, essa é a minha contribuição e eu espero, assim, quem precisar, meu celular ele é 24 horas ligado, todo mundo, acho que quem não tem meu celular conhece alguém que saiba, que conheça. Então, eu estou sempre à disposição para ajudar nesse sentido, para ajudar a nossa população e a gente descobrir o que é a virose, tirar, de repente, que não seja dengue, que não seja síndrome diarreica, e a gente descobrir, de fato, o que é que está circulando no nosso estado. Muito obrigada. Excelente, Débora. Márcia e Anube. Débora, me diga uma coisa. Aqui a gente está com LACEN, né? E tem Carmelinda aqui também, que pode falar um pouco, não sei. Eu acho que seria bom, né? Essa fala do LACEN e depois Carmelinda, por conta da vigilância dessas Sim. unidades. O que você acha? Sim, eu acho muito, muito válido, porque o LACEN como a Tainá até disse assim, ele leva muito digamos assim, as chicotadas que os técnicos de vigilância dão, né, Tainá? Então, assim, eu acho muito válido essa conversa também com o LACEN e também com a Carmelinda, que Carmelinda é a nossa referência hospitalar. Ela sabe o quanto eu sou fã dela, de carteirinha, assim, pelo excelente trabalho que Carmelinda e os núcleos de vigilância epidemiológica hospitalar vêm realizando sobre a sua direção. Assim, eu acho muito importante, sim, doutor Oswaldo. Ótimo. Márcia tinha levantado a mão, pediu para falar. Pode agora, depois? Não, assim, é super importante a fala de todo mundo, e eu sei que essa nossa conversa ela não vai se esgotar aqui. Nem poderia, porque são tantas coisas e o nosso tempo é resumido, né? E aí, assim, eu queria propor, só antes da fala da Tainã, a gente passar os slides sobre aqueles problemas que a gente identificou, que a gente pode estar tentando contribuir com os municípios para melhorar, porque depois que a gente passar esses slides desses problemas, que a gente vai propor as sugestões, talvez fosse mais interessante a fala da Tainã. De todo modo, doutor Oswaldo, como você já conhece a apresentação, eu deixo a seu critério. Fica a seu Não, critério. acho importante, sim, né? Se tem uma continuação, fique à vontade. A gente pode fazer o encerramento, né? A continuidade do documento
e aí depois entra Tainã e Carmelinda. Nós temos até 45, pode ir até 50, né, Carol? 9h50 por aí. Temos aí 25 minutos, ok? Aí vamos calibrando esse tempo por conta da nossa segunda reunião, certo? Certo. Então, nesse caso aí, a gente vai ter que ser bem rápido mesmo para tentar mostrar, pelo menos mostrar para eles aqui. Ô, Carol, sumiu aquele íconezinho onde eu passava os slides, não estou mais achando. Vou passar aqui para os slides, só um minuto. Agora sim. Tá. Então, olha só, como eu já falei, a nossa discussão, a gente verificou que a maioria dos problemas que a gente vai citar aqui, só citar, porque depois a apresentação vai ficar gravada e a gente pode ceder para os municípios também. Então, assim, a gente identificou que os problemas são os mesmos para os diferentes agravos, né? E aí a gente observou assim que na nossa análise das fichas de notificação, grande parte delas está com preenchimento incompleto ou incorreto, né? E que muitas notificações, muitas pessoas que estão notificando os agravos não estão atendendo a definição de caso suspeito, que é o que a Nube e a Débora já falaram também, né? Isso vai estar lá em cima da ficha de notificação. Seria só dar uma olhadinha lá para que a gente possa filtrar melhor essas notificações e poder direcionar melhor a investigação desses agravos, né? Campos imprescindíveis não estão sendo preenchidos, alguns municípios não estão baixando as fichas do fluxo de retorno, né? Que todo mundo sabe que o fluxo de retorno ele é acionado quando o paciente notifica aquele agravo fora do município de residência dele. Então, existe o município notificante e o município de residência. São duas coisas diferentes. O fluxo de retorno, ele é acessado quando o paciente ele notificou o agravo fora do município de residência dele. Outra coisa também que a gente tem observado é que parece que alguns municípios não pegam um relatório para analisar o seu banco de dados e tentar corrigir as inconsistências, né? Corrigir ou até excluir também. A gente observa duplicidade nas fichas, observa sobrenomes trocados do mesmo paciente, nessas duplicidades, sendo que o nome da mãe é o mesmo, a idade é a mesma, o endereço, enfim, são coisas assim básicas que a gente tem perfeitamente condições de corrigir. A questão da falta de integração com a atenção básica, com assistência, com a parte de endemias, ou seja, que faz o controle vetorial no caso das arboviroses, também é um problema que dificulta muito o trabalho, né? Porque a gente trabalha em rede, e se um ponto dessa rede não está ligado, a coisa acaba prejudicando todo o sistema, todo o serviço e todas as ações que a gente precisa desencadear para aquele problema. E aí tem a questão que a Tainã vai falar mais tarde, do LACEN, que uma baixíssima quantidade de amostras que são solicitadas para exames específicos. Também a gente observou uma falta de oportunidade no encerramento desses casos. Os 22 municípios do estado, eles aderiram ao Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde, que é o PQAVS, e é um incentivo financeiro a mais que os municípios recebem se eles conseguirem cumprir as metas que são pactuadas nesse PQAVS. São 14 metas, uma delas é o encerramento oportuno dos casos de doenças de notificação compulsória. Quando ele não cumpre essa meta, ele deixa de receber recursos financeiros por essa meta que ele não atingiu. Essa e todas as outras que ele não atingiu.
E uma outra coisa que eu coloquei aqui, que não é papel do digitador encerrar casos, exceto se ele receber um treinamento para isso. Por quê? Porque para encerrar o caso, você tem que fazer toda uma análise do caso, né? Os sintomas, o local, aquelas 3 perguntas que a gente colocou no início, quem, onde, a questão de pessoa, tempo e lugar é super importante nessa análise aqui, e principalmente se eu tenho a realização de exames sorológicos, exames laboratoriais que possam me dar suporte no encerramento desse caso. Uma outra coisa também, a Anubi já falou, que era essa falta de oportunidade na inserção das fichas de síndrome respiratória aguda e síndrome respiratória aguda grave, foi um problema. E aí, como soluções, a gente propôs que o Guia de Vigilância em Saúde é um instrumento que não deve faltar em nenhum serviço de vigilância, porque a maioria das dúvidas que nós temos com relação à vigilância, e nós temos muitas dúvidas porque nós não sabemos de tudo, nós não somos robôs para gravar tudo e não esquecer nada, a gente precisa estar se atualizando, precisa estar lendo, precisa estar buscando, né? Então, o guia de vigilância é muito importante a gente ter sempre lá no nosso computador, quem não puder fazer a impressão. Todos os campos das fichas de notificação e investigação devem ser preenchidos, porque eles foram pensados para dar para a gente uma resposta de vigilância que seja capaz de fazer com que a gente possa adotar todas as medidas necessárias para evitar um agravamento de uma situação, seja por qualquer agravo, evento ou doença. E outra coisa, como eu já falei, que o fluxo de retorno não tem sido baixado pelo município de residência do paciente. Precisa semanalmente estar entrando no sistema e baixando essas fichas do fluxo de retorno. O responsável pela investigação do caso é o município de residência do paciente e não o município que notificou o caso. Acompanhar diariamente os casos graves internados no município notificante, principalmente nos momentos como esse que nós estamos agora com relação à arbovirose, que nós estamos no período sazonal dessas doenças. Então, é muito importante isso. A gente precisa acompanhar os casos graves, saber como está sendo a evolução deles, né? Porque o principal objetivo é evitar óbitos. Se a gente não conseguiu evitar que ele agravasse, vamos pelo menos tentar evitar que ele vá a óbito. Seria também uma outra solução analisar semanalmente o banco de dados para excluir as duplicidades e corrigir as outras inconsistências, como eu já falei. Às vezes, quando a gente pega uma base que joga alguns filtros, a gente vê assim, coisas que poderiam facilmente ser corrigidas e acabam ficando no sistema como o que a gente chama de lixo, né? Em caso de surtos ou epidemias, essa análise ela deve ser diária e não semanal, de preferência, né? Reunir com os profissionais, isso aqui o doutor Oswaldo vai nos dar um grande suporte na próxima reunião com os profissionais que fazem o manejo clínico de paciente, que nós temos dificuldades com relação à solicitação dos exames pelos profissionais que fazem o atendimento desses pacientes. Então, a gente espera melhorar isso, trabalhando, orientando ou sensibilizando os profissionais para que eles nos deem o suporte com relação a isso. Garantir a coleta do material conforme as orientações que a Tainã vai passar logo em seguida, né? E só lembrando que não é necessário que se tenha em mãos resultado de exames para que o médico adote a conduta frente ao caso que ele está atendendo. Porque essas doenças, elas são doenças que são tratadas pelos sintomas que o paciente está apresentando. Então, por exemplo, uma pessoa que está com suspeita de dengue não precisa aguardar o resultado do exame
para que o médico vá administrar o tratamento para essa pessoa. Claro que não. Ele vai sair da unidade já com o tratamento todinho prescrito, porque o médico vai tratar os sintomas que ele relatar na consulta. Durante o período sazonal, a vigilância deve implantar ou implementar estratégias diferenciadas para aumentar o número de coletas. É importante a gente saber o que está circulando, como a Débora e a Anubi já disseram. Por exemplo, atualmente nós temos um município que está com a circulação de 2 sorotipos do vírus da dengue. Isso por si só já aumenta muito o risco de ocorrência de uma epidemia, né? Então, por que é importante? Para quem que é importante a gente ter resultados de exames desses agravos? Para nós, enquanto vigilância epidemiológica, né? Para o médico não vai ser importante, porque o médico já vai estar fazendo o tratamento do paciente de acordo com os sintomas que ele relatar. Mas para nós é importante porque a gente precisa saber como que está a distribuição espacial dessas doenças no nosso município, precisa saber com quem que nós devemos articular para desenvolver as ações que são necessárias, precisamos saber quais são os sorotipos dos vírus circulantes, saber se está tendo variação desses vírus, enfim, e isso nós só vamos saber se nós tivermos material para que o LACEN faça o processamento dos exames. As fichas de notificação, elas devem ser inseridas nos sistemas da forma mais rápida possível. Aquele município que tiver condições, ele precisa preferencialmente fazer essa notificação diária no sistema, né? A gente sabe que nem em todos os municípios isso é possível por conta da insuficiência de recursos humanos. Mas aqueles municípios que têm poucas notificações e têm condições de fazer isso, que o façam, porque é importante para a gente. Bom, e agora, doutor Oswaldo, agora, como eu já falei, já passei os slides sobre os problemas identificados e as nossas propostas, que fique bem claro que nós estamos propondo essas ações para que as vigilâncias melhorem, sejam fortalecidas e melhorem a sua capacidade de análise de dados, né? Então, assim, volto a dizer que o município tem autonomia para acatar ou não essas sugestões e, de qualquer forma, a gente, enquanto técnico do nível estadual, se coloca à disposição para colaborar com todos os municípios. E mesmo relatando que essa discussão ela não se encerra por aqui. Ela é uma conversa que deve ser diária entre nós e os municípios. Aqueles que tiverem dúvidas, a gente está sempre à disposição, tá? E fica aqui eu não sei se vai ter alguma pergunta para mim depois, mas, enfim, eu passo agora a palavra para o doutor Oswaldo, que vai fazer a mediação com os colegas do LACEN. Ok, Tainã, ótimo, excelente, Márcia. Tainã? Oi, bom dia. Estão me escutando? Bom dia. Tinha um slide posterior que tinha a síntese da coisa do LACEN, Márcia? Acho que eu vi. Tá com a Márcia. Ah, tá certo. Tá. Então vocês já estão se entendendo por aí, né? Ok. Ela que vai passar, porque a LACEN entrou tentando fazer uma síntese assim, bem justamente esse slide, assim, bem resumido, o que poderia estar ajudando, né? Bom, vamos lá, vou me apresentar porque eu estou com o Note, mas o áudio dele não funcionou. Eu fui para o telefone, é horrível a imagem. Sou Tainã, estou como gerente geral do LACEN. A Franci não pôde participar porque houve uma situação na área técnica, ela saiu para resolver. Mas, assim, referente aos questionamentos que foram feitos na semana passada, nós tentamos montar um card, conforme conversamos com a Carol, para esse card dar um embasamento, né, assim, para as unidades. Tudo que a Márcia falou, Anube e Débora, principalmente da APEA, né, que a LACEN é um dos que mais apanham.
eu sou 100% a favor. Assim, referente às notificações, uma das situações que acontecem lá sem, às vezes a amostra vem, o cadastro no GAL vem realizado de forma errônea, aparecendo que não aparecem os primeiros sintomas, o nome do paciente, igual ela falou, já tivemos divergência de coleta do paciente em 2 unidades com sobrenome diferente, às vezes na hora do cadastro, vai cadastrar, ao invés de puxar pelo CPF o cadastro, faz o cadastro de uma forma manual, aí vai digitar o nome do paciente, ao invés de Tainan, vou dar o exemplo do meu nome, que muita gente erra, Tainan com Y, coloca Tainan com I, isso gera um outro cadastro do paciente, então essas situações são bem peculiares. Ontem mesmo conversei com o Hipólito aqui para a gente tentar montar uma capacitação exclusivamente para o GAL, para as unidades que fazem o cadastro, para a gente estar indo em loco na unidade, para tirar as dúvidas do cadastro, de como que faz, porque cada agravo tem uma forma de cadastro diferenciado no GAL, e eu preciso de uma notificação diferenciada. Referente ao que a Nube falou, vírus respiratório, SRAG, né? LACEN hoje enfrenta uma situação bem complicada, porque, assim, nós não fazemos só diagnóstico, nós realizamos a parte de vigilância laboratorial. Que o que isso acontece? O que isso assim, gera para a gente? O que modifica para a gente? É que na hora que nós realizamos a vigilância, o teste rápido que está sendo realizado na ponta, especificamente para a COVID, que é o que eu vou falar, essa amostra não chega para a LACEN. Então, a LACEN não tem dados para estar encaminhando para a vigilância, para gerar o tipo circulante de vírus COVID e também no caso da dengue. Só que dengue não é realizado o teste rápido, né? Sempre encaminham o soro e a gente consegue realizar a PCR. Então, uma das coisas que eu mais chamo aqui, que eu chamo a atenção e que eu peço a ajuda de todos, é justamente referente ao envio dessas amostras de RT-PCR para COVID, para a LACEN. O vírus respiratório em si, na hora que é realizado para a LACEN realizar o painel, nós já realizamos a COVID, que é esse o fluxo que a Nube diz que já é bem definido com a LACEN. A unidade solicita vírus respiratório, essa amostra chega no LACEN, eu realizo primeiramente COVID dá negativo, eu encaminho para vírus respiratório. Se me der uma flu A, flu B ou SRV, eu consigo identificar e passar para vigilância um resultado, porque eu acho que referente... E após isso, nós também conseguimos, no caso do COVID, as amostras positivas, sequenciar. LACEN está sequenciando desde março do ano passado, realizando sequenciamento genético do COVID. Então, eu acho que assim, essa parte é de extrema importância para a vigilância, que nós conseguimos identificar o tipo de circulação que está tendo na nossa região. Antes de LACEN iniciar o sequenciamento, essa amostra era encaminhada para a IEC. Às vezes demorava 1 mês, 45 dias para a gente ter o retorno e descobrir, uma nova cepa da Covid está circulando no estado. Hoje a gente já consegue esse diagnóstico mais rápido, né? Só que assim, eu preciso ter amostras de RT-PCR positivas para que eu consiga realizar o sequenciamento. Arbovírus. Hoje, LACEN também está realizando PCR para os arbovírus, para dengue, zika, chikungunya. Nós estamos realizando. Se a amostra é coletada em S1, essa amostra está em tempo oportuno, é coletada até o 5º dia útil, e é encaminhada para a LACEN, nós conseguimos identificar o tipo que está circulando. Dengue tipo 1 e tipo 2, que é justamente isso que a Márcia Andréia falou também na apresentação. E se eu estiver falando muito rápido, assim, vocês quiserem me interromper, tá?
Pode. Aí, então, justamente esse cardzinho que nós fizemos foi para informar dengue, que a maioria das amostras, tanto para o MS1, para o IgM, para a Zika, para a chikungunya, o material que é encaminhado para o LACEN é o soro. O que difere entre eles é praticamente o MS1, que é o tempo de armazenamento. Na reunião passada também foi questionado, se levou o posicionamento das amostras terem que estar no LACEN até 8 horas, para serem congeladas em -70. Fomos pesquisar, ver o manual, que é o que a Débora citou aí várias vezes, que o manual tem que ser a bíblia, né, de quem trabalha com vigilância e quem trabalha em LACEN. Porque todas as informações estão contidas lá. Teve uma revisão e, assim, o MS1 ele pode ser congelado a -70 em até 24 horas. Então, nessa nova revisão que nós passamos na planilha, nós já aumentamos esse prazo de 8 para 24 horas. Então, se a minha amostra de MS1 chegar lá sem até 24 horas, eu consigo realizar a PCR dela e eu consigo fazer a subtipagem, que é justamente a identificação do tipo viral, né? Dengue 1 ou dengue 2. A IgM ela pode ser armazenada em geladeira. Colocou tudo. Para PCR, esse card está exclusivamente para PCR. Mas no caso só da IgM, ela pode ficar armazenada em geladeira em até 7 dias. Isso não causa problema nenhum para dengue e IgM, até porque nós realizamos o ELISA dele, né? Então, essa amostra pode ser acondicionada em geladeira. A Zika, a mesma coisa. Zika, chikungunya, até 7 dias em geladeira. Todas elas, quando forem encaminhadas para a LACEN, tem que estar com a ficha de cadastro do GAL, tem que estar bem preenchido. Os primeiros sintomas é de extrema importância para que a gente autorize uma análise aqui dentro, né? Porque essa análise, quando a amostra chega, ela vai para o nosso setor de recebimento de amostras. E lá tem um profissional que realiza essa análise. Todas as amostras que dão entrada, eles verificam armazenamento, forma que foi transportada, temperatura que foi transportada, porque isso influencia muito no meu resultado final. E é praticamente isso, assim, o que eu tinha para contribuir, para falar. Se ficou alguma dúvida, alguma situação. Excelente, Tainan. Aí já queria aproveitar, Carmelinda, se prepare. A gente vai acabar emendando uma conversa na outra, né? Porque a gravação vai continuar e a gente pode permanecer conversando, só com esse detalhe. Às 10 horas a gente inicia outra atividade, é o tempo que as pessoas vão entrando e tal, algumas devem optar por sair. Mas aí queria já aproveitar e combinar contigo para quando chegar na parte de diagnóstico laboratorial da minha apresentação, aí eu te chamo, você entra, faz a explicação e aí vão ter esses momentos, são 3 momentos de diagnóstico laboratorial. Aí você diz assim, dessa lista toda, o que é que o LACEN está fazendo, do mês que você fez aqui, o que é que o LACEN está fazendo e como isso pode ser feito, solicitado, enfim, e enviado, tá bom? Pode ser assim, né? Tá, 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 pode sim, joia. doutor. Legal, Tainá. Vamos lá, Carmelinda. Oi, bom dia. Tá com ruído, Carmelinda. Oi. Tá um ruído bem. Oi, Carmen, é porque tá um som, tá um ruído ruim. Tem um Não sei ruído, se você passando para um computador ou outro computador se ficaria melhor. Tá bem ruidoso mesmo.
Tá escutando agora? Mas com ruído bem, bem alto, viu? Estamos Carmelinda, Pois é. Eu não sei como resolver isso aqui, mas tá vendo? O ruído tá ruim. Vai tá. falando que tá dando para a gente ouvir, baixinho, mas tá. Tá. Então, deixa eu ver, só tentar aqui. Melhorou não, né? Bom, Continue, isso. tá. Bom dia, doutor Leal, Andréia, Débora, todo mundo aí presente. Então, sobre a questão da RENAB, que é a Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, o qual nós temos assim os núcleos em cada hospital, os núcleos de vigilância hospitalar que fazem as vigilâncias. Assim, eu acho assim, de extrema importância essas falas que vocês fizeram, porque assim, inclusive aqui nós temos muitos dos nossos coordenadores de núcleo e assim que já desenvolve assim um excelente trabalho. A Débora que acompanha bem de perto, né, Débora, sabe sobre o trabalho de cada coordenador, mas assim eles se deparam com muitas dificuldades, muitas, né? O que a Débora colocou em relação a sintomas, né, de muitos agravos e em relação ao que realmente seria uma DDA, né? Então, assim, essas dificuldades, até como eu falei da última vez, da semana passada, sobre a questão que nem sempre a notificação, ela se dá na presença do paciente, né? A gente sabe disso, nem sempre. Quando é na presença do paciente, excelente, né? A notificação, ela fica realmente de acordo com o que realmente, para você diferenciar o que é uma DDA e o que é simplesmente um sintoma de um agravo. Mas, quando se trata de não ser na presença do paciente, eles têm muitas dificuldades, porque você vê pelo prontuário, nem sempre os profissionais de saúde médico, eles colocam, né, eles colocam o diagnóstico, né, a suspeição adequada. Então, assim, essas grandes dificuldades que nós temos. Então, quando a Andréia bem colocou aí sobre problemas e soluções, esse é um dos nossos problemas, né? E quanto à solução em relação a isso, é que quando a gente vai fazer as nossas assessorias, nós já estamos adotando exatamente isso, que quando a gente chega no hospital, a gente não só conversa com o coordenador, mas também com o diretor-geral e também com o diretor clínico, para que eles acionem esses profissionais, para que eles se adequem realmente à necessidade da vigilância epidemiológica, porque assim, a gente sabe que a vigilância epidemiológica hospitalar, ela tem um papel fundamental, né? Dentro da notificação, dentro do diagnóstico, né? Dentro de uma primeira tomada de decisão, diante de todas essas situações. Então, se a gente não tiver essa boa interação, essa boa conversa, infelizmente isso não vai andar. Mas assim, nós temos coordenadores muito bons e que eles são, a gente fala, bem cri-cri, que vão atrás mesmo. Então, essa é a nossa sorte, né? Porque só que a nossa outra grande dificuldade é porque em alguns núcleos nós temos uma só pessoa, e que infelizmente eles não têm equipe, né? Porque são sozinhos e trabalham muito horário. Então, nem sempre a gente consegue detectar, em poucos casos, claro, acontecendo algum agravo, né? No caso, por exemplo, em Feijó, eu só tenho uma pessoa lá, né? Em Praça de Caixa, só tenho uma pessoa. Então, assim, se acontecer alguma coisa no final de semana, como é que vai detectar? Né? No caso de uma doença de notificação compulsória imediata, de algum caso de óbito por virose, geralmente é isso que acontece. Mas, diante de toda a situação, a gente tem conseguido ainda avançar bastante. É isso, né? Ok, Carmelinda. Ótimo, temos 5 minutos. Débora, algum reforço? Eu queria só reforçar uma coisinha, só para Diz. você.
Olha, nós já começamos a implantar em cada núcleo o banco de dados do Sinan Consulta, né? Que isso aí é muito bom para que cada núcleo eles consultem, porque a gente tem uma duplicidade muito grande e os pacientes chegam lá, a gente não sabe se o paciente foi notificado, se não foi, qual agravo anterior que ele foi notificado. Então, esse ano já começou, né? Os nossos colegas aqui da CESAC já estão implantando o Sinan Consulta. Então, isso vai nos ajudar bastante para ver se ele já não tem uma notificação anterior, inclusive no município, né? Porque aí todos os coordenadores vão ter esse acesso, o que é muito bom. Certo. Ótimo. Débora? Eu acredito que, pelo menos da nossa parte de DDA, das doenças também, de transmissão hídrica e alimentar, eu me sinto muito bem contemplado com a fala de Márcia Andréia, a Nube também, porque nós estamos passando por esse processo de aumento de casos juntas, né, nós três, e me sinto muito contemplado também com o Tainan, como a gente, né, vem sempre já alinhando desde o início do ano, vendo como que a gente pode estar melhorando também a nossa vigilância laboratorial, e com Carmelina também agora com essa novidade do painel consulta, eu acho que vai ser excelente para a gente já tem um painel de notificações do Renave, que ele já nos abraça muito, assim, você olhar e saber que tem aquelas notificações, quando ainda não foram para o município, quando ainda não estão no sistema. Então, assim, esse novo painel, esse novo sistema do painel consulta, eu acho que vai vir assim, somar com os nossos trabalhos, vai ser fantástico. Eu só tenho a agradecer. Ótimo, Débora. Márcia? Bem, como eu sou a mais faladeira da turma, né? eu preciso mostrar aqui, doutor Oswaldo, como eu já falei anteriormente, a gente apenas citou algumas partes das fichas de notificação que a gente só queria relembrar para o pessoal da vigilância, né? Para ver se os notificadores eles melhoram essa questão da notificação, atentando melhor para a definição de caso suspeito. Então, assim, só passar rapidamente as fichas, queria que a Carol me mandasse de novo aquele... A gente já carregou o próximo, não tem como mandar. Não tem? Paz. Não, não, a gente já carregou a próxima, que é agora de 10 horas. Tá, então não tem problema. De todo modo, é só para lembrar que todas as definições de caso suspeito de determinado agravo, elas estão contempladas na própria ficha de notificação, bem em cima. Então, assim, não precisa, ela é autoexplicativa, então não precisa nem olhar no guia de vigilância epidemiológica para saber, porque está lá, na frente da pessoa que está notificando. E aí o que a gente quer reduzir é, inclusive, a questão do modismo, entre aspas, que a gente vê durante a sazonalidade de algumas doenças. Então, por exemplo, trabalhando com a questão das arboviroses, principalmente dengue, que já tem bastante tempo aqui no nosso estado, o que a gente observa? Nós estamos no período em que aumenta os casos de dengue no estado. Então, o paciente entra lá, aí só diz que teve febre e dor no corpo, aí notifica para dengue. Febre, dor de cabeça e diarreia, notifica para dengue. Um paciente da zona rural que raramente vem na cidade para fazer alguma coisa, entra na unidade com algum problema e diz que está com dor no corpo, está com dor de cabeça, está com febre, coloca como dengue. Então, a gente precisa filtrar melhor essas informações para a gente saber, porque dengue não é uma doença que ocorre na zona rural, né? O vetor, ele tem características urbanas, então é um vetor que está aqui no nosso meio, é aqui na zona urbana que ele encontra
tudo que ele precisa para se reproduzir, por exemplo. Então, eu tenho que analisar bem esses casos. E era só o que a gente tinha colocado, era só aquela parte de cima das fichas de notificação, que era para chamar a atenção da equipe de vigilância epidemiológica para que converse com seus notificadores, para que eles atentem para a definição de casos suspeitos, porque dessa forma a investigação vai ser melhor conduzida e a gente vai poder chegar a um diagnóstico mais correto do que aquele indivíduo realmente tinha, né? Então, basicamente, seria isso. No mais, eu gostaria de agradecer mais uma vez a equipe do Telesaúde, que tão prontamente sempre nos apoia nesses momentos, como a Débora falou, que já teve outras oportunidades, nós também das arboviroses, já tivemos várias outras oportunidades, é uma ferramenta importante que a gente precisa utilizar, o nosso Telesaúde de excelência, inclusive referência para outros estados, e é uma ferramenta muito importante que nem muita gente reconhece ainda, mas a gente tem certeza que vamos ter outras oportunidades e para as equipes de vigilância dos municípios a gente se coloca à disposição, estaremos sempre dispostos a colaborar, tirar as dúvidas que eles tenham, passem para nós, aquilo que nós não soubermos, nós vamos pesquisar nos manuais, nas normativas, para poder esclarecer da melhor maneira possível. Então, agradeço carregar essa apresentação, se quiser passar rapidamente lá as fichinhas. Muito obrigada a todos vocês, eu ficarei ainda aqui para a próxima apresentação. Obrigado, Márcia. A gente vai manter essa sala aberta, ela não vai ser desfeita para uma nova sala, vamos manter a sala aberta, manter a gravação, então continua gravando. Aqui a gente registrou um pico de 60 acessos, então parabenizar a Débora, a equipe toda da Vigilância, Márcia, enfim, Carolina, pela mobilização, né? Então 60 acessos aí é bem significativo, né? Uma reunião de trabalho, e dizer que a gente tem de fato essa ferramenta que consegue reunir um grupo grande de pessoas a partir dos seus lugares de trabalho, então não precisa ter mais esse deslocamento, né? É claro que tem algumas necessidades, né, Débora, que tem que juntar todo mundo, olhar olho no olho e resolver o problema. Agora, a maioria das situações a gente consegue fazer com muita qualidade utilizando essa ferramenta do Telesaúde, é um canal que está à disposição de todos vocês, municípios, inclusive, não só do Estado. Então, demandas por qualificação, atualização, algum tipo de reunião que, enfim, pode ser também, o Juruá quer fazer lá, regional do Juruá, regional do Alto Acre, fiquem à vontade para demandar para a gente, que a gente organiza tudo e faz tudo muito, muito rápido e disponibiliza o material. Enfim, foi uma mobilização que eu queria, então, deixar esse registro, parabenizá-las pelo sucesso, né? Uma reunião com um público bem significativo. Como eu disse, os que tiverem interesse, enfim, de permanecer, permaneçam na sala. A gente vai aguardar um pouco a entrada de outras pessoas, enfim, que estão convidadas para esse segundo tempo, permaneçam, vai ser bem interessante. Como eu disse, e já iniciando, né, são 10h04, como eu disse, a opção foi por preparar um documento que possa também ser consultado ao longo do período, alguma necessidade, tirar uma dúvida, ao invés de buscar essa informação em lugares mais difíceis ou menos acessíveis, vai estar tudo disponível nesse documento. É um documento que se baseou integralmente no Guia da Vigilância, para a gente não falar coisas diferentes, né? Aí estou aqui falando de manejo clínico, aí pego um livro de clínica médica e vou falar sobre isso, perde um pouco o sentido, né? Porque aí eu vou focar basicamente na patologia e esqueço do universo da epidemiologia e da vigilância, que é o
nosso foco. Então, foi um documento que foi completamente, ou quase que completamente, espelhado no guia de vigilância desses agravos que a gente vai tratar agora. Ok?